O anel do pescador é um anel de ouro, né, que tem o símbolo de São Pedro ali, com a rede de pesca. É um anel dourado e que é um símbolo do poder pontifício, um símbolo do Papa como sucessor de Pedro. Então ele recebe esse anel na missa de início do pontificado e quando ele morre, esse anel é destruído. Então teve-se a destruição do anel do Papa Francisco e agora um anel dourado de pescador do Papa Leão XIV, que já foi algo positivo, né? Porque uma das coisas que o Papa Francisco fez foi tirar esse aspecto dourado do anel do Santo Padre. É uma nota ali da tradição que o Papa Leão XIV restaurou. Ainda falta muito a ser restaurado, mas aqui a gente sempre vai mostrando aqueles movimentos positivos de sinalizações para a tradição. Uma delas foi o anel pontifício. E o outro, que isso também todos os papas têm recebido, que é o palio papal. Aqui é um paramento litúrgico que o Papa recebe ali, vocês devem ter visto, feito de lã e com 6 cruzes pretas. Essas 6 cruzes, elas estão no palio para lembrar as chagas de Cristo na cruz, certo? Então, uma referência às chagas de Cristo. As duas, né, das mãos, quanto as duas que foram feitas nos pés, quando você teve ali cravo, né, gerou mais duas. O corte lateral com a lança, que perfura o lado de Cristo, e a coroação de espinhos de Nosso Senhor. Então, 6 chagas, 6 cruzes no palio. E o palio, ele é feito de lã. Eu não sei se vocês viram sobre isso. Então, veja como a tradição da igreja é bela, né? Quando a gente vai entendendo esses aspectos da tradição, vai aumentando o nosso referente da grandeza que é a verdadeira religião e a gente começa a achar cada vez mais ridículo existir alguém que seja protestante. E a gente vai tendo cada vez mais pena de alguém que é protestante e que por isso, né, além de não estar na graça, além de não estar no corpo místico de Cristo, ele não tem acesso a todas essas riquezas bimilenares da Santa Igreja Católica. Então o palio do Papa, ao qual ele recebe ali, ele é feito de lã. E tem todo um processo para aquela lã até ela virar o palio. A primeira coisa linda é que aquela lã é feita por cordeiros que são abençoados pelo Papa por um representante dele. Quando? No dia de Santa Inês, no dia 21 de janeiro. Então o Papa abençoa os cordeiros no dia 21 de janeiro, dia de Santa Inês, que é uma santa associada à pureza e a própria ideia de cordeiro, né? O próprio nome Inês vem de Agnes, cordeiro, e a partir desse momento, então, esses cordeiros que foram abençoados pelo Papa são tosquiados na Quinta-feira Santa. Então, no dia da instituição da Sagrada Eucaristia, no dia da instituição do sacerdócio, esses cordeiros são tosquiados. E aí essa lã, então, é confeccionada em palio por freiras do convento de Santa Cecília de Trastevere, que produz, então, esse palio que vai ser vestido pelo Santo Padre nesse dia, que é o dia da missa do início do pontificado. Então, é algo muito bonito, porque lã, né? É sempre aquela ideia de que a lã, ela lembra os cordeiros, lembra as ovelhas. Então, remete à passagem do capítulo 21 de São João, em que Nosso Senhor pergunta para o primeiro Papa: Simão, tu me amas mais do que os demais? Então, apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Uma tríplice ordem. Eu já expliquei aqui por que Nosso Senhor Jesus Cristo pede para São Pedro para que apacente os cordeiros e apacente as ovelhas. A ovelha é a mãe do cordeiro. Então, assim como a ovelha gera a vida do cordeiro, assim os bispos e padres geram a vida espiritual nos fiéis. Então, isso é um chamado de Cristo para que São Pedro e todos os seus sucessores sejam pastores, sejam os supremos pastores, pastoreiem os fiéis, os padres e os bispos. Então, o palio, ele lembra isso, né? É o lembrete ao Papa de que ele é o supremo pastor e que ele deve conduzir as ovelhas e os cordeiros para o céu. Então, vejam a beleza do simbolismo, tanto do palio, que vai mostrar o papel do Santo Padre como supremo pastor, quanto do anel de pescador, que mostra a autoridade de São Pedro, ele como vigário de Cristo, como sucessor de São Pedro. E veja como o protestantismo não tem nada disso. Vocês conseguem ver, né, comparando isso à pequenez de uma seita universal de Deus, de uma Batista da Lagoinha. É isso, por isso que a gente precisa estudar, né? Voz que clama no cerrado. Legal, não sabia nada disso. Então, é bem interessante nós estudarmos. Então, aqui, ó, Enzo, muito importante o palio ser feito de lã. E temos a ideia do sucessor de São Pedro apacentando as ovelhas do rebanho do bom pastor. É isso. E quanto mais a gente estudar, mais nós vamos entender a beleza de todas essas coisas. A beleza da verdadeira religião.